Você já imaginou faturar R$ 30.000 com um lucro de 15% vendendo na internet sem investir um único centavo em estoque próprio? É exatamente isso que o Igor Argenta faz. Mora em Florianópolis, na praia de Campeche. Já imaginou trabalhar na praia, podendo administrar esse negócio com os pés na areia, ali próximo de quem você ama? Isso é real, isso é o que o digital permite. É isso mesmo, Igor. Tu vai mostrar o passo a passo, vai mostrar aqui o segredo de como que tu fez para atingir esse resultado? É isso aí, bora lá, Cássio. Com certeza vou compartilhar aí um pouquinho da minha jornada, como que eu fiz, né, para enriquecer um pouco mais aí. Tenho 35 anos, então moro aqui em Florianópolis desde 2020. Eu consegui fazer essa transferência na época da pandemia ali, então eu já trabalhava de home office, né, mas viajava bastante para o exterior no meu outro emprego, e aí eu consegui fazer essa transferência. Eu sou muito comunicador, né, eu gosto bastante de compartilhar as coisas, né, então sempre busco isso. A gente vê que as pessoas ficam muito mais presas às vezes na sua bolha, tentando as suas coisas. Não sei se por uma desconfiança ou às vezes até por falta de hábito, né? Mas eu vejo que é isso que faz com que eu tenha conexões, né? Que faz com que eu consiga ir mais atrás ali, percorrer um caminho um pouco mais longo. Assim. Eu tive contato com o dropshipping na primeira vez, eu lembro que era 2021. Eu comecei a estudar alguma coisa já por quê? Por uma insatisfação com o meu emprego antigo, do mercado tradicional ali, já eu tenho uma dificuldade de não respeitar, mas entrar em regras dos outros. Né? Eu sentia assim, se eu posso compartilhar de uma forma mais simples, cara, eu preciso criar as minhas regras, sabe? Eu não desrespeitava, e se eu estava abaixo de um cargo, de uma empresa, óbvio que eu cumpria o que era necessário, mas ficava aquela coisa assim, cara, não faz sentido, né? Tem coisas que não fazem sentido. Então eu precisava buscar o meu caminho. E outras que eu tava há muito tempo, né? Eu fiquei 13 anos e meio na última empresa que eu trabalhei. Não é até tão normal, né? Hoje em dia, pessoas ficarem tanto tempo. Claro que eu tive diversos desafios lá e foi o que me deixou. Mas nos últimos anos já tava realmente, cara, não tem nada a ver comigo, né? Eu segui um caminho longo ali, mas no final eu vi, putz, não adianta eu ficar aqui né, acomodado por estar com um salário que é confortável e tudo mais, mas já não estudando mais tanto, sem desafios. Então eu fui perdendo o tesão, de certa forma, assim, aos poucos. 2021 eu tive um episódio de burnout. Então isso com certeza foi o estopim para eu rever muita coisa do que eu estava fazendo. Então o que acontece? Eu estava ali com muita responsabilidade, um cargo de responsa, assim, né? Só que insatisfeito, né? E levando aquilo. E não conseguia tomar uma ação, né? Uma atitude por conta ali de sair fora. E aí 2021 veio o burnout. Então tenho muita energia, eu entendo isso. E eu me vi num momento sem nada de energia e sem ânimo realmente. Isso foi muito estranho. E aí foi um processo ali para, né, eu entender o que estava acontecendo. Para mim foi muito silencioso, tá, Cássio? Ele veio e já estava tomando conta e eu nem percebia. Eu acho que o principal foi isso. Eu comecei a sentir, cara, já não tô me animando com as coisas, tô um pouco sem tesão do meu dia a dia. Principalmente as coisas que eu gostava de fazer e me davam ânimo, elas não me davam mais ânimo. Eu entendi que eu estava num ambiente que já não conversava mais com o que eu realmente era, né? Eu acho que nessa troca de ambiente eu me conheci muito mais também, Cássio. Depois do burnout também, cada vez mais, esse processo de restauração e de recuperação, digamos, eu comecei a me conhecer melhor. Isso tudo me levou vou buscar fazer um negócio. Os anos de 2022 e 2023, eu estava sempre pensando em algum tipo de business assim, que eu poderia fazer para sair, mas me faltava muita coragem realmente. Eu não dava o próximo passo. Mas eu lembro vídeos teus falando de Mercado Livre e aquele estilo de vídeo com a caixa, assim, dos produtos e tal. Buscando de novo, eu acho que por 2023 eu comecei a ver e eu, cara, vou no dropshipping, né? Aí comecei a ver a questão do dropshipping nacional, de ter o fornecedor já no Brasil, então é uma barreira a menos, né? Então vamos estudar mais a fundo. Te vendo ali, frente a outras opções, eu botei mais fé, assim, tipo, tive mais confiança, né? Do jeito que tu explicava, que tu falava,
E aí foi que eu acabei comprando o negócio de 4 rendas, né? O teu curso, e foi nesse que eu botei a mão mesmo na massa. Por que te chamou a atenção o modelo de venda sem estoque em si? Geralmente a gente ou busca a transição de carreira, que nem no meu caso, né? Ou uma renda extra, né? Paralela ao teu emprego. O dropshipping, ele apresentava uma barreira muito baixa, né, Cássio? Quando eu vi assim, putz, eu não preciso ir atrás de estoque e entender uma baita parte do processo ali. Então, o dropshipping facilitou muito esse processo e essa transição. Porque aí eu não tinha necessidade do estoque, né? Um fornecedor ia cuidar disso e eu simplesmente cuidava das estratégias técnicas e a comercialização nas lojas. Então, isso me pareceu claro, assim, que, putz, aqui tem uma baita oportunidade, né? Com uma barreira baixa e um investimento baixo também. E aí, o que tu encontrou lá no negócio de 4 rendas que te fez gerar os primeiros resultados? Como é que foi esse teu início no dropshipping nacional? As aulas do Vitor ali, muito boas em pílulas, né? Eu acho que bem digestivas, assim, bem prático. Então isso eu gostei bastante, né? Conseguia ver uma aula, já aplicar. Eu demorei a realmente aplicar bastante, então já fica uma dica, né, para o pessoal, mais vale a aplicação do que só ficar estudando, né? Aplicando um pouco, estudando e fazendo, eu comecei a ver, cara, isso aqui é real, né? É possível. A minha primeira venda, ela deu tudo errado, entre aspas, né? Mas logo depois eu já percebi e agradeci que tantas coisas aconteceram, né, erradas, porque logo eu já entendi alguns processos. E isso é muito importante da jornada de empreender e ter um novo negócio. Às vezes a gente fica, né, chateado com algumas coisas, mas faz parte. Então é aprender com aquilo para já resolver numa próxima. Então, mas a primeira venda foi muito legal. Foi em janeiro de 2024. Mas daí aconteceram essas coisas, teve um atraso, teve devolução. Mas daí tu já aprende a lidar com tudo isso, faz parte, é normal do processo. E aí depois, beleza, o que aconteceu, né? No meu caso, eu fui acho que até a metade do ano, ainda um pouco perdido, né? Fazendo muito, estudando curso ali, troquei fornecedores algumas vezes. Nesse período eu já testei 6 fornecedores, tá, galera? Então, assim, não tenham piedade, né, de testar e abusar. No curso Negócio de 4 rendas, o Cássio já disponibilizava ali algumas parcerias de fornecedores. Então, quando a gente entra com esses fornecedores que já passaram por uma peneira, né, do Cássio, do time dele, por exemplo, a gente tem muito mais confiança. Comecei a ter um resultado maior, né, saí do CPF, fui para o MEI, acho que foi em abril. Aí eu comecei a dobrar o faturamento, embora um faturamento pequeno, mas aquilo começou a se repetir, sabe, Cássio? Eu comecei a entender o quê? Cara, não é sorte, eu tô começando a entender aqui algumas técnicas, né? Então, de 500 de faturamento passou para 1.000, de 1.000 para 2.000 e assim foi indo. E quando tu começa a vender com uma recorrência todo dia e começa a atingir uns números mais expressivos, cara, é demais. Daí tu vê realmente, né? Cara, isso é um negócio, é totalmente possível, né? E aí tu começa a enxergar, é como se fosse a fé, né? Tu começa a acreditar no que tu não vê, porque tu sente o potencial do negócio. E aí tu vai para algo muito mais além, que é o que hoje eu estou vivendo, né? Não sou rico ainda do negócio, mas hoje eu consigo entender o potencial que ele tem e eu já consigo enxergar para onde eu vou. E isso é muito massa, né? Porque isso às vezes a gente está naquele estágio de CLT, desanimado e tudo mais, cara, tu não tem isso. E às vezes só isso vale muito mais que o dinheiro, né? E depois o dinheiro vai vir. Hoje o meu resultado acumulado, isso desde janeiro, fevereiro de 2024 até agora, está em 270 mil aproximadamente. Né? Isso faturamento ali nos canais de venda. No último mês, agora junho, eu fechei em 30 mil aproximadamente o faturamento. E também foi o meu mês com melhor rentabilidade, que daí entra no que tu comentou de lucro, porque isso é algo que eu sempre vim acompanhando, né? Não adianta eu olhar só para o faturamento e o meu lucro acabar sendo muito pequeno. É muito trabalho para pouco retorno. E o que a gente quer no final do dia é colocar a grana no bolso. Então, isso foi um trabalho que também eu fui fazendo aos poucos. A gente vai observando e vai tentando. Então, junho foi o meu melhor mês, digamos assim. Eu tô realmente com um volume de vendas que é muito bacana, tá? Faz um tempo até, Cássio, eu estava comentando com a minha esposa, em abril de 2024, eu fiz 14 vendas em um mês. Dentro do mês de abril, eu fiz 14 vendas.
E aí, tem uns 2 meses atrás, eu fui ver, em um dia eu tinha 14 vendas. Imagina 14 vendas em um dia, né? Então, cara, tu acorda, tem as notificações ali, né? Tô treinando, tá as notificações. Então, isso é muito massa. Até depois tu tem que largar um pouco, né? Que tu vai alimentando o ego de ficar vendo aquilo e é bom, mas tá, acontece e é muito legal. É muito satisfatório, né? Porque é um trabalho, né? A gente começa do zero, constrói algo que é nosso e aí começa a ver. Isso são micro resultados, querendo ou não, que vão te motivando, né? Vão te deixando na linha ali. Pode citar um produto popular entre o nicho que tu escolheu, que tu tá se dando bem? O meu nicho principal, ele é de ferramentas gerais, né? E um produto, assim, que eu vendo bem e ele é bem popular, é um jogo de chaves de fenda, né? Chave de fenda isolada, com um imã na ponta, assim. Mas, enfim, um produto super básico, né? De certa forma, mas que eu consigo performar muito bem. Boa. Igor, hoje tu faz parte da nossa mentoria. Começou como aluno do Negócio de 4 Rendas, evoluiu para nossa mentoria, a Desbrava. O que tu tá conseguindo tirar de mais proveito ali que tá interferindo diretamente nos teus resultados? O que eu entendo que eu mais tiro proveito é, vamos dizer que seria o ambiente. Porque o que acontece? A gente tem encontros semanais. Tem 2 encontros semanais e um no final do mês, um bônus. Esse encontro, eu sempre brinco que é o ambiente que eu não tenho, né? Que eu não tenho entre amigos, entre família, assim, de empreendedorismo e principalmente no negócio que eu estou trabalhando. Eu estudo, aplico uma semana inteira, chega na aula, ao vivo, e eu consigo trocar essa ideia, né? Tipo, mandar minhas dúvidas e conversar de outras coisas também, né? Começou a abrir muito a minha cabeça. Porque até para ficar um comentário pro pessoal que tá nos assistindo, às vezes a gente pensa, só o dropshipping, vou abrir uma loja, vou vender. Mas a gente aprende tanta coisa que abrem muitas portas. Tipo, a gente começa a ver que, putz, tem muita oportunidade. Né? Então é legal ter isso em mente também. Mas da mentoria, algo que eu assumi, assim, o compromisso foi, cara, eu vou participar de todas que eu puder ao vivo, né? Eu só vou falhar se não tiver como mesmo. Porque aquilo dá um ânimo, né? Faz eu estar mais ativo, em contato com os mentores que já estão 1000 anos luz ali na frente, então isso sempre me ajudou muito. E isso eu tenho certeza que foi a cereja do bolo ali, né? O que mais me ajuda nos meus resultados e tudo mais. Exato. E se você quer fazer parte do mesmo programa que o Igor e ter acesso aos fornecedores validados, a indicação de produtos lucrativos, a um acompanhamento com o meu olhar para o seu negócio, um acompanhamento via WhatsApp também de uma equipe de mentores, o link está aqui na descrição. Eu te convido para acessar a página do link dessa descrição para conhecer exatamente o método que tem levado mais de 85 mil alunos a sair da CLT ou da dependência de uma única fonte de renda e criar um negócio próprio e viver disso, podendo trabalhar com liberdade geográfica, assim como o Igor faz diretamente do Campeche, na ilha de Florianópolis. Quais são os benefícios que tu vive hoje em trabalhar nesse método de vendas que antes tu não conseguia atingir? É lógico que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente precisa entender que tudo bem, eu não quero seguir algumas regras, mas a gente vai ter que assumir a bronca, né? Então tem muito trabalho a ser feito, né? Ainda mais inicialmente, a gente está aprendendo muita coisa. Eu digo que provavelmente eu trabalho muito mais do que antes, mas é um prazer tão maior que isso é muito diferente. Eu separava muito antes, Cássio, vida pessoal e vida profissional. É como se eu tivesse um personagem ali que daí saía e vinha para a vida pessoal, né? E hoje isso já não existe mais. Eu entendo que a vida tem que ser assim, né? Independente de onde está o teu ambiente profissional, mas cara, não são coisas desconectadas. Essa jornada de empreender, né, além do business, ela fez com que eu me conhecesse muito mais também. Então eu tenho certeza que quem, cara, seguir esses passos vai entender que é muito mais do que negócio e dinheiro, né? Para mim foi assim, quero treinar no meio da tarde, eu treino, quero fazer um compromisso com a minha esposa no meio do dia, a gente consegue se organizar e faz, né? Então, essas coisas que antes eu não conseguia. Mesmo trabalhando num home office, era uma falsa liberdade. Sempre tinha um chefe ligando, sempre tinha alguma coisa que não entendia, né? Aquelas coisas meio sem sentido, mas tu precisa respeitar as regras que tu está. Antes na CLT, digamos assim, eu não fazia planejamentos de futuro, de 5 anos, de 10 anos. Era difícil, sabe? E hoje isso é fácil,
e é prazeroso de fazer. Então hoje eu penso, cara, eu posso ter uma empresa, eu posso colocar os meus valores dentro dessa empresa, eu posso ter funcionários e parcerias que vão pensar todo mundo junto e mirando no mesmo caminho. É algo que fica muito maior, sabe, Cássio? Então, tipo, quando eu penso nessa perspectiva de futuro e, né, potencialidades, é meio que nesse sentido. Eu me animo porque eu vejo, cara, tem como criar um negócio muito massa, que às vezes no modelo tradicional, mundo corporativo, tu não consegue ter esse feeling, sabe? Então, e eu acho que é como se assim, eu vivesse antes e, cara, não faz sentido viver dessa forma. E daí agora eu abri uma portinha que, putz, estava aqui tudo que eu achava que fazia sentido, né? Existe de fato. Essa energia que tu fala é contagiante, dá pra ver pela tua motivação só em falar do que tu tá fazendo hoje, do teu negócio, entendeu, Igor? Isso transparece muita verdade. E pra essa pessoa que não consegue fazer isso porque tá com medo, assim como tu já teve esse medo antes, qual é o conselho que tu dá? Bom, galera, o modelo de negócio é um modelo que é validado. Então, nesse quesito, não tem erro. Né? O que existe são duas coisas, assim, que eu penso. Existe a técnica e o comportamento. Mas pensa comigo assim, ainda mais se tu tem condições, né? Tu não tá num momento que nem eu, que teve um burnout, que queria muito sair do que estava fazendo. Mas tu tá tranquilo, tem a vontade, mas, né, consegue segurar as pontas. Seria um cenário ainda mais estável, né? Tu tem que procurar o como e o quem, né, para conseguir fazer isso de uma forma mais rápida e também gastando menos, de certa forma. Porque é assim que eu vejo, né, Cássio, o processo que eu fiz com o curso, com a mentoria. Ah, é um investimento? É, mas isso fez com que, de certa forma, eu tivesse um resultado mais rápido e economizasse, porque me encurtou caminhos, né? Eu tinha para quem perguntar. Então, eu acho que tudo na vida, essa é uma visão que eu não tinha antes, né? E para tudo isso serve. Cara, eu preciso de algo, o como e o quem. Cara, meu depoimento é sincero, né? Tipo, eu realmente estou muito feliz com o que eu tô fazendo. De novo, não tô rico, mas eu sei que vou ficar, né? Porque eu sei para onde que eu tô caminhando e, cara, o resultado financeiro vai ser consequência. Ainda mais se tu sente, né, algo ardendo ali que tu precisa fazer uma coisinha, cara, respeita isso, sabe? Respeita teu sentimento, porque eu fiquei muito tempo sem ouvir ele. Então, vale a pena. Eu adicionaria o porquê. O porquê que você acorda todos os dias para trabalhar e buscar o sustento. Qual é a sua grande motivação? Coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber. Depois o Igor vai poder ler os comentários e ver assim, poxa, esse aqui tem o seu grande porquê bem definido. Igor, eu quero te agradecer demais por essa entrevista. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em casa a se desbloquear. Eu honro muito vocês aí, fizeram e fazem parte da minha caminhada ainda. E, galera, é isso, tá? Não vai ser fácil. Tudo que é bom na vida precisa de esforço, né? Mas entenda que vale muito a pena, sabe? Então, não deixem passar a oportunidade, né? Respeita o teu sentimento.